Olá a todos, meu nome é Bernardo Leandro Carvalho Costa, eu vou fazer essa breve exposição sobre a teoria de sistemas sociais e vou conectar a sua aplicação a diversos objetos, diversos ramos do direito que são possíveis observar por meio desse arcabouço teórico. Vou dividir desde já essa apresentação em duas partes. Na primeira, eu vou apresentar todo esse arcabouço conceitual da teoria de sistemas sociais. Tem como objetivo apresentar e exemplificar na teoria lumaniana como o sistema do direito é observado enquanto sistema social de comunicação autopoético. Em um segundo momento, conectado à teoria voltada à sociologia das constituições, eu quero então desenvolver isso que eu tenho trabalhado há alguns anos com o professor Leonel Severo Rocha, que nós chamamos de constitucionalismo social. No primeiro momento, sempre achei mais fácil, embora seja uma teoria deveras complexa, exemplificar a teoria sistêmica por meio de imagens. Porque, na verdade, nós observamos, metaforicamente, uma sociedade que é diferenciada em sistemas sociais e, na medida em que nós vamos proferindo uma comunicação, nós observamos diferentes comunicações, nós estamos, por consequência, diferenciando esses sistemas em sistemas sociais de comunicação. A teoria de sistemas sociais, portanto, ela observa a sociedade por meio desses sistemas. É um arcabouço metodológico sofisticado para explicar algumas relações sociais envolvendo principalmente o sistema do direito da nossa área. Então, nesse momento, eu estou proferindo uma comunicação, eu estou me comunicando, e essa comunicação ela é dotada de sentido, vai dizer o Luhmann. Ela é dotada de algum sentido vinculado a determinado sistema social. E é possível dotar de sentido essa comunicação na medida em que eu diferencio ela das demais comunicações, dos demais tipos de comunicação, por meio de um código binário, de uma codificação específica. Nós temos no direito, essa codificação direito, não direito, quando nós mencionamos algo que é jurídico ou algo que não é jurídico, e assim nós temos essa codificação em outros sistemas sociais. Me perguntaria agora, no momento de proferir essa comunicação para uma turma de alunos, em qual sistema social eu estaria incluído? Observando essa dinâmica da sociedade, eu diria que hoje a inclusão específica estaria voltada ao sistema da educação. No momento que eu vou proferir essa fala, eu estou preocupado com que vocês apreendam o que eu estou falando, como se isso fosse possível, mas, por outro lado, vocês podem não aprender isso que eu estou falando, vocês podem não entender, não compreender e não aceitar. São três os passos diferentes da comunicação. E eu estou separando essa comunicação de uma comunicação jurídica, por exemplo. Eu não estou preocupado agora em destacar se essa minha comunicação ela é jurídica ou ela é antijurídica, faz parte do direito ou não do direito. Vocês poderiam me perguntar do mesmo modo, voltando nessa dinâmica da sociedade e observando o sistema do direito, perguntar se eu de fato tenho o direito de proferir essa aula, ou se por outro lado eu não tenho o direito de proferir essa aula enquanto aluno do doutorado em Direito da Unicinos. Uma aula que é do professor Leonel Severo Rocha. Mas aqui nós estamos, neste momento, com um aprendizado voltado ao chamado sistema da educação e eu estou trabalhando lógicas de aprendizado e lógicas de não aprendizado. E isso está voltado ao que o Luhmann chama de improbabilidade da comunicação. Eu posso observar a sociedade por meio de diferentes sistemas sociais, eu posso diferenciar esses sistemas com base em uma codificação binária, mas eu, por outro lado, não posso garantir que essa comunicação seja de fato efetivada. A comunicação ela é sempre um chamado acoplamento estrutural, vai dizer o Luhmann, acopla duas estruturas diferentes, o sistema psíquico, a nossa consciência, e um determinado sistema social. Se neste momento eu acoplo essa comunicação, meu sistema psíquico, com o sistema da educação, eu estou falando em um acoplamento estrutural entre a educação e o meu sistema psíquico. Isso é o que forma a nossa comunicação. Eu estou baseado agora em lógicas de aprendizado e não aprendizado. Eu tenho uma codificação binária que me coloca dentro de um sistema social específico. É como eu, considerando a sociedade formada pela comunicação,
diferenciada em diversos sistemas sociais, eu fosse agora, no momento da comunicação, me vincular diretamente a um desses sistemas sociais que existem na sociedade. Isso o Luhmann chama de acoplamento estrutural entre sistema psíquico e sistema social. Há outro sistema, há 3 sistemas estudados na teoria de sistemas sociais. O outro é o chamado sistema vivo, que é ligado ao corpo, o sistema vinculado à própria biologia, e aí o Niklas Luhmann tem algumas influências fortes de autores da medicina e da biologia, como Maturana e Varela. Estou finalmente falando em teoria de sistemas sociais em uma teoria da comunicação. O direito, nessa teoria da comunicação, é mais um dos diversos sistemas sociais que compõem a sociedade, vai dizer o Luhmann. Qual é a grande problemática abordada na teoria luhmanniana e que vai demonstrar a necessária utilização de uma teoria interdisciplinar? Nós observamos dentro do próprio sistema do direito, ou da reprodução de teorias jurídicas, critérios próprios de cientificidade. Nós julgamos os critérios das teorias tradicionais do direito com base em critérios fechados específicos. Nós falamos de sistema normativo, é uma condição de sistema normativo ou de fechamento, de cientificidade do sistema do direito, que é própria das teorias jurídicas. Nós falamos de ciência do direito, na própria distinção de Kelsen, e é uma categoria criada por ele mesmo, e com critérios baseados em seus próprios pressupostos. Por isso tem uma distinção em Kelsen entre causalidade e imputação, por exemplo. Agora, se nós fôssemos pegar um outro sistema social, nós fôssemos pegar atores que se comunicam por meio do sistema da ciência, por exemplo, cientistas baseados no critério da verdade, eles diriam que, com base nos critérios da ciência, o direito não seria uma teoria científica, não teria um grau de cientificidade em que pese nós falamos de chamadas teorias científicas do direito, ou de ciência do direito. Então, a teoria do Niklas Luhmann ela é necessariamente uma teoria interdisciplinar, muito além de uma observação específica por meio do sistema do direito, ou seja, essas observações baseadas na lógica da codificação direito e não direito, eu vou passar a observar como atores sociais que se manifestam por meio de outros sistemas sociais, que se comunicam e que reproduzem seus atos com base em outros sistemas sociais, observam essa lógica do direito. Qual é o código de comunicação que baseia os demais sistemas sociais? E isso vai, por consequência, embalar a segunda parte da exposição, que é quando nós falamos justamente do chamado bloqueio da comunicação. Qual é uma questão colocada pela teoria de sistemas sociais, e vocês passaram bom tempo, aqueles que buscaram uma introdução na teoria de sistemas, trabalhando nesses conceitos específicos, é que é uma teoria que possui demasiada abstração em um primeiro momento de abordagem. São diversos os chamados conceitos fundamentais que possuem um forte grau de abstração. Então, nós falamos aqui de acoplamento estrutural, por exemplo, que é um conceito próprio da teoria de sistemas sociais, importado, sim, das teorias da biologia e da medicina, falando de Maturana e de Varela, mas que possuem uma conceituação própria na teoria de sistemas sociais, e para compreender esse arcabouço teórico é necessário passar por esses chamados conceitos fundamentais. Então, eu falo de sociedade moderna, por exemplo, eu falo em uma sociedade funcionalmente diferenciada, que realiza esses acoplamentos estruturais, e eu falo ainda de autopoiese no direito. Qual é a sociedade moderna para o Luhmann? É justamente aquela sociedade em que eu consigo fazer a distinção dessas comunicações por meio de diferentes sistemas sociais. Cada um desses sistemas sociais possui uma função que é comum e uma função, por outro lado, que é específica. Qual é a função comum? É comum a todos esses sistemas sociais a chamada redução da complexidade. Eu vou observar determinado fato do mundo hoje, e esse fato pode ter diversas explicações.
é mais fácil eu compreender a explicação desse fato quando eu verifico qual é o ponto de observação sobre esse fato por meio do qual eu quero realizar a análise. Então, eu vou observar que determinado fato possui uma qualificação jurídica ou antijurídica, ou seja, direito ou não direito, e vou dizer que os juristas observam esse fato de determinada maneira. Eu vou dizer que, por outro lado, os economistas observam esse fato de maneira diversa. E observando esse fato de maneira diversa, por consequência, eu tenho uma espécie de diferença nessa comunicação na medida em que eu observo se o fato é lícito ou ilícito, e os economistas observam se esse fato é lucrativo ou não lucrativo. E o próprio direito é baseado nessa lógica do lucro ou não lucro para os economistas. Essa é uma função comum porque eu consigo reduzir a complexidade da análise quando eu descrevo por meio de qual desses pressupostos aquele ator social específico ou aquele sociólogo está observando aquele fato. É possível, entre essas diferentes comunicações, aquilo que o Luhmann chama de acoplamento estrutural. É possível que eu tenha, entre esses sistemas sociais, pontes de comunicação que são pontos de ligação comuns. Eu falo em funções específicas, em funções diferentes. E o sistema do direito, ele tem como função primordial, essa função específica do sistema do direito, estabilizar expectativas em relação a decepções futuras e prováveis. Então, quando a normatividade do direito é acionada, quando o direito de forma autopoética ou autônoma vai criar uma previsão normativa, essa dogmática interna do sistema do direito, eu estou protegendo aquelas chamadas expectativas em relação a decepções futuras, decepções possíveis. Eu estou, por exemplo, firmando um contrato, não é certo que esse contrato vá ser cumprido, mas se por um acaso esse contrato não for cumprido, eu tenho por meio do direito alguns mecanismos de tentativa de cumprimento desse contrato. Eu estou protegendo essa expectativa em relação a uma decepção futura. Eu estou utilizando, por exemplo, um instituto que é o casamento para firmar determinada relação como jurídica, esperando que essa relação seja duradoura. Estou tentando estabilizar essa expectativa em relação a decepções futuras. Eu tenho um contrato que vai regular isso no direito e o contrato vai ter necessariamente uma ponte de conexão, o chamado acoplamento estrutural, face ao sistema da economia, por consequência. Eu tenho, por um lado, alguns mecanismos jurídicos que são utilizados pelo sistema da economia. A economia quer obter lucratividade e ela sim o faz por meio de contratos que lhe asseguram essas expectativas que estão protegidas pelo direito. Eu quero obter lucro, mas pode ser que eu tenha prejuízo. E aí o direito vai me garantir, por meio desses instrumentos jurídicos, as necessárias questões que vão conectar esse pleito judicial posteriormente. Por outro lado, o direito também está permitindo que atos de pagamento sejam realizados, que a lucratividade seja realizada dentro do próprio chamado sistema da economia. Eu tenho um contrato que firma, por um lado, essas relações de acoplamento estrutural. Eu tenho também, e aí é o exemplo trabalhado na tese de constitucionalismo social ou de sociologia das constituições, um sistema do direito que estabiliza essas expectativas, mas um sistema da política que é vinculado às relações de poder e à tomada de decisões coletivamente vinculantes no centro do Estado. O sistema da política tem como organização o Estado, e cada sistema social anexado na teoria de sistemas de Niklas Luhmann possui uma organização específica que é uma espécie de subsistema social. E esse subsistema social da política, em determinado momento da história, ele assume um papel de protagonista na tomada de decisões coletivamente vinculantes. O Estado toma decisões que vinculam as pessoas vinculadas a determinado território e estabelecem sanções para isso. Hoje o Estado brasileiro toma as decisões relativas, por exemplo, ao tema da Covid-19 e a população, Estado falando em diferentes níveis, a federação, Estado e municípios,
as pessoas seguem as diretivas do Estado, mas isso é feito com base em pressupostos jurídicos. Quando o Estado toma determinada decisão coletivamente vinculante, essa decisão deve estar fundamentada na Constituição, certo? Há esses pressupostos e a Constituição é formada justamente nesse chamado acoplamento estrutural, por um lado, de a política necessariamente ter que fundamentar todas as suas decisões em pressupostos jurídicos, sob pena de sofrer o chamado controle judicial. E a teoria do Niklas Luhmann, ela é complexa nesse sentido, e é uma teoria que foi proposta inicialmente em 1969, enquanto uma espécie de sociologia primeiro, vai dizer o Luhmann. Havia diversas teorias anteriores preocupadas com problemas específicos da sociedade. Posso colocar a economia para Max Weber, posso colocar também essa dinâmica econômica da sociedade para o próprio Karl Marx, mas não havia uma teoria que fosse trabalhar com diversos sistemas sociais, observar a sociedade por meio dessa conexão e o direito, por via de consequência, como um sistema social dentro da sociedade. O direito está conectado nas suas ações, nas suas comunicações, com diversos pressupostos vinculados a outras dinâmicas sociais. Então, esse projeto do Luhmann, que tinha como conclusão a previsão de 30 anos para a elaboração, surgiu em 1969 e foi, então, contestar, primeiro, o que o Luhmann chamava de velho pensamento europeu. Teorias baseadas na racionalidade e também esses autores que nós já passamos da chamada sociologia clássica. Havia muitas teorias baseadas nessa lógica de racionalidade, e quando nós colocamos na teoria de sistemas sociais essa ideia de que, na verdade, quando o sujeito vai atuar, ele não está determinado por esse agir racional, mas muito mais vinculado a pressupostos sociológicos vinculados a esse sistema social que ele pertence. As teorias clássicas do Luhmann vai colocar que sempre foram vinculadas muito mais à prática jurídica, essa ideia de conduzir o sujeito a decisões específicas, e isso formou no direito o que o Luhmann chama de auto-observação. Nós temos conceitos próprios que são autorreferência, que se autorreproduzem na dinâmica desses sistemas sociais, mas nós não temos uma observação de como, de fato, a sociedade, como os outros sistemas sociais observam essas comunicações e essa atuação do direito, e nós, portanto, somos o que o Luhmann chama de produto de uma auto-observação. É aquilo que Leonel Severo Rocha, na organização de um livro que com certeza vocês já trabalharam, chamava de paradoxos da auto-observação. Uma leitura das teorias positivistas e suas diferenças foi feita nesse livro com uma turma do Leonel há bastante tempo atrás, e está mexendo com essa dinâmica justamente, como nós nos auto-observamos a todo momento, estamos reproduzindo teorias que são próprias do direito, mas que devem ser colocadas à prova, diria o Niklas Luhmann, com a observação dessas outras questões vinculadas aos diversos sistemas sociais nessa dinâmica. Portanto, nós passamos muito mais a uma teoria que é clássica da chamada estrutura do direito, nós falamos de estrutura normativa, de consistência conceitual, de princípios, de conceitos. Se nós formos pegar aqui os fundamentos das chamadas matrizes da teoria jurídica, da própria epistemologia jurídica, nós vamos observar isso. A presença muito forte da chamada matriz analítica, no primeiro momento, da ideia de que princípios sustentam, no segundo momento, a chamada hermenêutica jurídica, essa discussão da estrutura do direito, e cada vez mais nós nos direcionamos aqui a uma ideia voltada à função do sistema do direito. Qual é a função do sistema do direito, retomando aqui? Função comum, reduzir complexidade.
Eu consigo, a partir do momento que eu aproximo a observação desses sistemas, demonstrar com qual desses pressupostos o sujeito que está fazendo a leitura dessa observação jurídica vai, se jurídica for se vinculada ao sistema do direito, qualificar determinado fato social. Assim como os economistas, por outro lado, vão observar esse fato, essa circunstância, com uma outra perspectiva, e diversos outros autores sociais vão qualificar isso de modo diverso. Observem hoje em que medida os ditames e as questões do sistema da saúde estão influenciando nas decisões do sistema do direito, por exemplo, no sistema da política. Se estão influenciando ou não, nós estamos seguindo, por exemplo, as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, e como isso é observado no sistema do direito. Observar isso como jurídico ou não jurídico, observar isso como uma questão de saúde ou uma questão de não saúde, não vinculada ao sistema da saúde. Da estrutura a função é um texto muito conhecido do Norberto Bobbio, que vai defender justamente essa transição. Vai destacar o Bobbio, é interessante pegar essa frase dele, ele vai dizer que a complicada teoria de sistemas sociais de Niklas Luhmann é uma das precursoras nesse sentido, né? O Bobbio já dizendo a dificuldade da teoria dos sistemas sociais. Essa é uma produção muito importante do Bobbio. Mas aqui, nessa dinâmica das chamadas matrizes epistemológicas, é, na verdade, como se nós fôssemos observar três possibilidades de destacar como o direito é observado e nós fôssemos fazer uma escolha. Em três portas diferentes na metáfora aqui abordada, e nós estamos, então, nos direcionando para uma teoria que pretende esse chamado contato interdisciplinar. Quando eu estou falando em diferentes sistemas sociais, eu estou colocando aqui diferentes pontos de observação, e é como se eu pegasse um foco e fosse ajustando esse foco na medida em que eu for observar, no primeiro momento, a sociedade mais ampla, uma sociedade baseada na dinâmica dos sistemas sociais, e aos poucos eu fosse focando em cada um desses sistemas para demonstrar em quais pressupostos eu estou observando determinado fato social, determinada circunstância. Eu observo isso com base no sistema do direito. A mim importa destacar aqui o que é direito e o que não é direito, é algo jurídico ou é algo não jurídico. Sistema da educação, vocês estão aprendendo ou não estão aprendendo o que eu estou falando? É uma dinâmica educativa ou não? Vocês estão imaginando que esse sistema adotado pela Unicinos, ele é efetivo ou não? Vocês estão adquirindo aprendizado por meio desse sistema de ensino à distância? Ou o sistema da ciência vai dizer que, na verdade, essa teoria não é científica, ela não é uma teoria verdadeira e que o direito não possui uma verdadeira ciência do direito, não posso chamar isso de ciência do direito? Bom, essa lupa, esse foco, vai, por consequência, me trazer uma série de conceitos. E como se eu pegasse esse arcabouço conceitual, essa abstração geral, e fosse observar, por meio dessa lupa, esses diferentes sistemas sociais. Eu tenho essa lupa para colocar, eu tenho um sistema para observar, e eu tenho um determinado fato que eu quero significar ele, seja como direito ou não direito, seja como educativo ou não educativo, como lucrativo ou não lucrativo, com uma dinâmica de poder ou não do sistema da política. E eu tenho, então, essa ideia de que cada sistema opera de modo fechado, tem uma função específica e uma função que é comum, e isso está ligado à chamada diferenciação funcional, possui o chamado código, que é fixo sempre, o código do direito vai ser sempre direito ou não direito, mas uma programação que é alterável. Eu posso alterar o sistema normativo do sistema do direito, por exemplo. Há leis e há pleitos, há decisões dos tribunais que, dia a dia, operam aquilo que é chamado de programação do sistema do direito, que é baseada na lógica do se então, a chamada programação condicional. Se há uma previsão sobre tal ou uma decisão, então
eu devo julgar desse modo. Eu pego essa lupa e com essa lupa eu volto na chamada teoria da sociedade do Luhmann e vou observando com base nessa lupa todas as relações sociais para dizer se é uma relação de direito ou não direito, se é uma relação que possui um acoplamento estrutural que vocês podem observar nessa linha branca entre sistemas, entre direito e política, por exemplo, e aí eu estou falando em poder, eu estou falando em uma lógica baseada em governo e oposição, eu estou a todo momento tendo uma disputa de poder no Estado, que é o centro do sistema da política, e essas decisões elas são tomadas, são coletivamente vinculantes, mas são tomadas com base na lógica governo-oposição, a discussão entre relações de poder, a função dos partidos políticos. Ou, por outro lado, tem uma vinculação entre política e direito, mas também em economia. Eu realizo no dia a dia atos de pagamento, atos com dinheiro, e eu estou sempre atuando no sistema da economia baseado nessa lógica do chamado lucro ou não lucro. Eu realizo uma transação econômica, eu quero obter lucro. Agora, como aquelas pessoas que atuam no sistema da economia vão observar determinada relação jurídica, como eles observam as normas jurídicas, por exemplo. É interessante as empresas que essas normas jurídicas permitam lucros e não acarretem mais prejuízo ao âmbito empresarial, que é baseado no sistema da economia, por exemplo, e que hoje produz muitas normas consideradas também jurídicas. Nós formos ver a observação do Günther Teuber. Mas como eles observam essa relação? Nós temos aí a chamada teoria da sociedade de Niklas Luhmann reduzida em uma imagem que poderia ser exemplificada por muitos outros sistemas, mas nessa exposição eu selecionei aqueles que eu julgo mais correntes, mais corriqueiros na teoria dos sistemas sociais. Agora, nós passamos aos poucos de uma teoria do direito que é baseada na chamada redundância, na repetição. A analítica vai forçar muito essa consistência conceitual e aos poucos nós nos dirigimos para uma teoria baseada na complexidade social. A sociedade é baseada na comunicação, nós temos diferentes sistemas sociais para qualificar essa comunicação e diante dessa possibilidade infinita de comunicação, nós estamos comunicando sobre tudo, nós vamos reduzir essa complexidade na medida em que nós vamos selecionar um dos sistemas sociais para significar essa comunicação. Então, essa comunicação ela é complexa, ela poderia ter sentido por diversos sistemas sociais, mas aqui me interessa dizer se ela, por exemplo, é jurídica ou se ela não é jurídica. Agora, quando eu vou observar essa lógica de jurídica ou não jurídica pelo sistema da economia, há uma espécie de problema porque eu observo isso com base na lucratividade ou não lucratividade. E aí eu tenho diferentes atores, diferentes organizações dentro da mesma sociedade, observando o mesmo fato com uma lógica distinta. Estou aplicando hoje os mecanismos para a Covid-19, para barrar esse problema. É jurídico, é lícito um decreto municipal que fecha o comércio? Sim, ele é lícito, ele tem previsão legal, e ele pode fechar, observando determinados critérios, estabelecer essas medidas de fechamento, de isolamento. Mas isso é lucrativo ou não é lucrativo para o sistema da economia? Como o sistema da economia vai observar essas lógicas de fechamento e de abertura? Há algum problema no meio dessa comunicação? Algo que o Luhmann poderia chamar de bloqueio da comunicação? E como a política, como o Estado vai tomar essas decisões agora baseadas nesse problema que vai gerar uma via de mão dupla na comunicação? Bom, a chamada diferenciação funcional, ela é vinculada então a essa lógica de uma diferença entre estrutura, por um lado, e função de outra, destacando função comum e função própria dos sistemas sociais, e é uma questão que vai retomar o Luhmann
já em alguns dos pressupostos é chamada teoria de sistemas de Parson, uma fase anterior da própria ideia de sistema, e que vai destacar que cada um desses sistemas sociais diferentes vai formar a sua própria estrutura com base nessa função. Para Parsons, haveria uma chamada teoria baseada no estrutural funcionalismo. Havia uma estrutura social específica, a economia possuía uma estrutura, por exemplo, e a partir dessa estrutura seria desempenhada uma função específica. A estrutura precederia a função. Luhmann vai destacar que, na verdade, o que precede a estrutura é a função. Portanto, a partir dessa ideia de que cada sistema tem uma função comum e uma função específica, o próprio Luhmann vai destacar que, a partir dessa função, vai se desempenhar a criação de uma estrutura própria. Então, o direito tem a função de estabilizar expectativas, o direito cumpre essa função na sociedade, e a partir do cumprimento dessa função, ele vai criar uma estrutura que lhe é própria. E aí nós estamos falando de norma jurídica, estamos falando de leis em geral, são estruturas criadas para estabelecer, para cumprir essa função específica. Eu quero estabilizar relações, expectativas, pensando em decepções possíveis futuras, eu vou então criar uma legislação própria para isso, eu vou criar um sistema normativo apto a tal. Eu vou tomar decisões por meio dos tribunais para regulamentar essa estabilização de expectativas. Eu tenho sempre mecanismos voltados à própria evolução do sistema do direito. Nós falamos nesse âmbito do chamado acoplamento estrutural, e aí eu destaquei já que na medida em que esses sistemas são sistemas fechados, nós falamos em sistemas, na teoria de sistemas sociais que são fechados, porque o sistema do direito ele é observável por meio dessa lógica do direito e não direito, dessa codificação binária, e a política por meio de lógica governo-oposição, como a economia com base em lucro não lucro. Há um fechamento da comunicação nesse sentido, mas a abertura desses sistemas ela é dada por meio desse acoplamento estrutural, nesse ponto de contato em comum. O direito todo dia se comunicando com a política todo dia necessitando do direito para fundamentar suas decisões, e todos os mecanismos que são colocados à disposição dos próprios operadores do direito, se nós formos falar nesse sentido, dos diferentes pleitos que todo dia chegam aos tribunais com o intuito de causar mudanças no sistema do direito. Nós falamos nessas lógicas de código e programação, nessa diferença que faz com que a teoria do direito tenha uma estabilidade na ideia do código, que é sempre direito e não direito, mas uma programação que muda pela própria alteração, própria evolução nos tribunais e na legislação do chamado sistema do direito. O direito, então, reduz complexidade, ele estabiliza expectativa face a possíveis decepções futuras, e isso acaba gerando o que nós chamamos de paradoxo na comunicação. Por que um paradoxo? Há uma infinita possibilidade de comunicação na sociedade. As comunicações, elas a todo dia se reproduzem de maneira mais forte, e as comunicações jurídicas, por consequência, as expectativas. O ser humano, o indivíduo, tem cada vez mais expectativas voltadas ao direito, cada vez mais nós queremos a afirmação de direitos, estamos buscando a afirmação de diferentes direitos, ou nós tentamos comunicar aquilo que ainda não é jurídico, mas que nós imaginamos que deva ser judicizado ou garantido como direito. Nós queremos a aprovação de leis, queremos decisões dos tribunais para reconhecer determinadas questões como questões de direito, e isso reduz a complexidade social na medida em que eu vou trazendo para dentro do sistema do direito isso que não era direito. Vou tomar decisões aqui para utilizar exemplos da
hermenêutica, que já foi trabalhada aqui com vocês, mas eu tenho decisões fundamentadas em princípios e em outras questões, quando nós falamos da garantia de direitos em direito constitucional, sobre união homoafetiva, sobre a possibilidade de aborto de fetos anencéfalos, possibilidades que não eram permitidas anteriormente, mas que agora estão abarcadas dentro do sistema do direito. É jurídico hoje falar a possibilidade de união homoafetiva, uma vez isso não era. Então, estou trazendo isso para dentro do sistema do direito, estou garantindo isso como direito. Estou reduzindo a complexidade do entorno social, daquilo que não era direito, mas que é, para reduzir isso a direito. Então, eu sei que isso é direito hoje. Mas, ao mesmo tempo que eu vou reduzir essa complexidade do que ainda não é direito, eu vou aumentar a complexidade do próprio sistema do direito. Porque o sistema do direito, no âmbito interno, cada vez mais ele passa a ter comunicação. Cada vez mais a comunicação, tida como jurídica, faz parte desse sistema do direito. Por consequência, eu reduzo a complexidade do entorno, da sociedade, mas eu aumento a complexidade no interior do sistema do direito. Então, eu reduzo aumentando. Eu reduzo a complexidade aumentando a complexidade. Isso é o chamado paradoxo da comunicação e é vinculado à evolução do direito. Então, eu tenho toda essa lógica do Niklas Luhmann, todos esses conceitos fundamentais que nós colocamos como vinculados à dinâmica de relações entre sujeito, sociedade e sistema, essa triangulação. Estou me comunicando aqui, estou vinculando essa comunicação a determinado sistema social, com seus pressupostos. Estou muito preocupado aqui com que vocês aprendam o que eu falei, mas vocês podem não aprender. Estou na lógica do sistema da educação. Estou vinculado a uma instituição de ensino. Estou falando pela Unicinos. Sou aluno da Unicinos. Estou dentro de uma organização que me coloca todos os pressupostos, o horário da aula, a temática da aula. Estou vinculado a uma organização. Estou sendo limitado por esses pressupostos. Entorno e paradoxo são termos utilizados numa sociedade da comunicação que dia após dia vai reproduzir essa ideia de que é necessário, então, que o direito estabilize expectativas. A evolução do direito é um ponto que está sempre sendo colocada como ponto de partida. Tem contratos, casamento, tenho diversos mecanismos vinculados a um sistema de expectativas. O direito é sempre vinculado a essa lógica das expectativas, um mecanismo de estabilização. Como eu vou caracterizar isso, né, o que é direito, o que não é direito? Toiber vai dizer que os chamados atos jurídicos vão caracterizar isso. Quando eu vou observar determinado ato do mundo, determinado fato do mundo, e vou dizer que isso entra no ato jurídico como uma categoria própria do sistema jurídico. Posso falar de organizações jurídicas, de normas jurídicas, de diversos elementos da comunicação que fazem parte do chamado sistema do direito. Como o direito é um sistema autônomo, porque ele é um chamado sistema autopoético? Essa é a grande categoria de autopoiese do direito, que é trabalhada na origem por dois autores chilenos, Maturana e Varela, para caracterizar os sistemas vivos. Desde o início da apresentação, estou tentando colocar aqui imagens para facilitar a compreensão da teoria dos sistemas sociais, e o Luhmann, quando imagina essa teoria dos sistemas, ele está imaginando essa sociedade baseada em comunicação, como se fosse possível nós colocarmos em imagem, mas essa ideia de autopoiese também é trazida da biologia como uma espécie de metáfora organicista da sociedade. A sociedade baseada na lógica dos seres vivos. O que é autopoiese? Eu poderia responder aqui dizendo que é mais fácil caracterizar o oposto da autopoiese, justamente a alopoiese, como uma categoria que é dada para caracterizar essa ideia de autonomia. O que é um ser alopoético, que não é autopoético, vai dizer Maturana, seguido por Varela. Uma máquina, por exemplo, é um alopoético, um ser alopoético, porque ele precisa que os mecanismos
de reprodução dessa máquina sejam colocados desde fora. Alguém alimenta a máquina para que ela funcione. Então, eu tenho um exemplo do livro do Maturana e do Varela, que é um carro sendo abastecido por alguém. Alguém está colocando, está determinando os elementos de funcionamento daquela máquina. É um ser alopoético, é um ser dependente desse abastecimento. Mas e um ser autopoético, pelo contrário? Um ser autopoético, e essa é a dinâmica própria dos seres vivos, é a ideia da célula. Uma célula é um sistema autopoético. Porque a célula, e nós podemos observar na imagem, ela tem diversos elementos oriundos desse entorno que podem alimentá-la. Nós estamos observando aqui na imagem diversos elementos e uma espécie de membrana que segue essa célula. E a célula, aos poucos, vai observar isso, como se nós tivéssemos um sistema vivo que precisa de elementos para se reproduzir. Mas com base nos seus próprios elementos de reprodução, considerando aquilo que é próprio e que é bom para a célula, ela vai selecionar esses elementos do entorno, que não serão todos esses elementos que a rodeiam. Então, como se nós tivéssemos o sistema do direito na lógica dessa célula, e o sistema do direito sofresse diversas irritações, comunicações do ambiente, mas fosse selecionar só aquilo que é caracterizado como direito ou não direito. É uma espécie de leitura feita por esse código que vai aceitar aquilo que vem no entorno como jurídico ou não jurídico. A célula faz essa seleção e se reproduz finalmente como uma célula autopoética, como se ela possuísse um código próprio no seu interior que permitisse essa diferenciação de elementos que estão no seu entorno. Passando isso para a lógica da sociedade, nós observamos sistemas sociais, lógica da célula, nós observamos diversas possibilidades de comunicação no entorno dessa célula e agora do sistema social, e uma autorreprodução enquanto o sistema social autopoético, como diz o próprio Maturana na sua colocação sobre o sentido da autopoiesia.
Bom, o depoimento do próprio fundador dessa ideia de autopoiese vai justificar justamente essa intenção do Luhmann de retomar essa ideia de que os sistemas sociais possuem uma autonomia própria, uma autopoiese que é baseada nessa lógica da comunicação. A comunicação, por sua vez, ela se manifesta em dois diferentes modos. Eu posso falar de uma comunicação baseada no cotidiano, por um lado. Então, eu estou colocando aqui diversos fatos que são qualificados como jurídicos, o Luhmann vai dizer. Eu peço a conta em um restaurante, eu peço a conta, por favor. Eu posso imaginar que há um contrato, há uma relação de direito civil, uma relação de consumo ali, mas não especificamente uma comunicação jurídica, vai destacar o Luhmann, em que pese haja uma comunicação econômica. Eu efetuo um ato de pagamento. Agora, por outro lado, quando um prédio está desabando, eu posso imaginar múltiplas possibilidades de indenização oriunda dessa condição, mas não estou preocupado com uma comunicação jurídica propriamente dita no cotidiano. Agora, quando eu entro em uma repartição pública e eu vou pleitear um direito, eu falo para o servidor que atende, esse é o exemplo do Luhmann, eu tenho o direito de saber essa informação, eu tenho o direito de ser atendido, eu tenho o direito a esse pleito face à administração municipal, aí eu estou qualificando aquela comunicação como uma comunicação jurídica. Eu estou baseado nessa lógica do direito, não direito, eu estou baseado nessa codificação binária. Essa é uma comunicação expressa no cotidiano. E eu disse para vocês aqui no início da comunicação justamente isso. Se vocês questionassem se eu tenho o direito de proferir essa aula, vocês estariam qualificando essa comunicação como jurídica ou não. E se eu, por outro lado, questionasse o direito de outras pessoas que estão ingressando nesta aula de ouvirem esse debate, eu também estaria classificando essa comunicação como jurídica ou não jurídica no cotidiano. Mas estou falando isso, estou manifestando isso, e é diferente do modo como o tribunal toma uma decisão jurídica. O tribunal toma uma decisão e comunica isso. Uma decisão é tematizada como uma comunicação no ambiente das organizações. Eu estou aqui, por outro lado, baseado em uma lógica do sistema da educação, preocupado em que todos que estão acessando aqui apreendam o que eu falo. É uma lógica baseada no aprendizado ou não aprendizado. Estou pensando isso. Estou aqui imaginando. Agora, a Unicinos aparece e suspende a transmissão dessa aula. Ela está tomando uma decisão dentro do sistema da educação. É uma comunicação educativa? É, mas é uma comunicação tematizada como decisão. Portanto, essas comunicações elas se manifestam tanto no cotidiano quanto no âmbito das chamadas organizações. E aí eu tenho no sistema do direito as chamadas organizações que são no direito os tribunais. Os tribunais tomam essas decisões e são tematizadas enquanto comunicações do sistema do direito. Agora eu perguntaria, essas decisões elas são dotadas de poder ou não são dotadas de poder? Quando eu tenho uma prerrogativa para fazer cumprir uma decisão do tribunal, eu estou falando de poder. É um código, um meio de comunicação simbolicamente generalizado do sistema da política. Então, eu estou novamente utilizando, acoplando um meio de comunicação simbolicamente generalizado que é de outro sistema social para fazer cumprir as decisões do direito. E utilizo dos mecanismos do Estado, a própria força policial, para cumprir essas decisões. Eu estou a todo momento aproximando esse foco e afastando essa separação na medida em que eu estou observando o modo como eu me comunico pelo sistema do direito enquanto alguém que está no cotidiano fazendo isso, em toda a sociedade, indivíduos no geral, ou eu estou operando no sistema do direito, estou pleiteando isso por meio de uma petição judicial, sou um operador do direito, ou estou tomando uma decisão quando estou dentro de um tribunal fazendo essa questão. E aí nós vamos analisar essa dinâmica nesses diferentes sistemas sociais, trabalhando a ideia de uma lupa, de um foco que aproxima e afasta essas relações, mas que, sobretudo,
coloca o direito enquanto um sistema social, não mais um sistema normativo, pensando em teorias tradicionais, ao lado de outras comunicações, ao lado de outros sistemas sociais. Mais importante, ou tão importante quanto observar como nós já observamos essas relações sociais, é importante observar como os outros sistemas sociais observam essa relação. E aí eu estou jogando sempre, né, essa lógica, uma dinâmica de aproximação ao sistema do direito. Estou observando o sistema do direito, estou fazendo um trabalho, uma pesquisa sobre o sistema do direito, por exemplo, e sei que dentro desse sistema há uma organização chamada tribunal, em diferentes ramificações. Por outro lado, vou para o sistema da política e observo como a política, por meio do Estado, a sua organização, atua com o poder de que as suas decisões sejam coletivamente vinculantes e atua sempre em uma lógica baseada em governo e oposição. As discussões políticas são codificadas nessa lógica. E aí, feita essa primeira parte da exposição para vocês, eu gostaria de sintetizar essa teoria dos sistemas sociais em diferentes observações, em diferentes pontos de vista e fornecer todo esse arcabouço teórico para possibilitar essa observação na primeira parte. Eu gostaria de convidar vocês para o debate de um novo tema, que é um tema de aplicação dessa teoria de sistemas sociais em diversos pressupostos. Se, por exemplo, eu estou falando que o direito observa determinado fato de um modo específico, se a política observa esse fato de outro modo, e se a economia de modo também diverso, quando eu tenho um problema comum que abrange esses três sistemas sociais, como eu consigo articular, é possível, quando você tem esse bloqueio na comunicação, articular mecanismos para que haja uma comunicação comum, baseada em um interesse comum nesses sistemas sociais. No âmbito da chamada Operação Lava Jato, eu utilizo como exemplo para articular aquilo que a teoria de sistemas sociais chama de atratores. Atratores entre sistemas sociais diferentes, de modo a tentar harmonizar essas observações. Convido vocês à leitura do artigo publicado recentemente com a tutoria com o Leonel Severo Rocha, chamado Direito Constitucional Transnacional. Nós aplicamos esse arcabouço teórico ao direito constitucional, observações sobre os atratores sistêmicos entre direito, economia e política, na articulação transnacional para apuração da lavagem de dinheiro. Diversos pontos são abordados nesse artigo que utilizam a teoria de sistemas sociais para aplicar nesses pressupostos. Primeiro, os desafios hoje do direito constitucional, enquanto o ramo vinculado a essa regulamentação entre política e direito, de atuar no âmbito de um Estado específico vinculado a determinado território de um Estado nacional. Hoje, os crimes e diversos outros fatos jurídicos são alçados ao patamar global, transnacional. Poderíamos colocar meio ambiente, até Covid-19, hoje um problema de saúde, mas nós escolhemos a questão da lavagem de dinheiro, em decorrência da Operação Lava Jato, para observar essa problemática. Então, há uma limitação se nós observarmos nessa dinâmica da teoria de sistemas sociais para observar isso. Como o Estado vai atuar para apurar um crime de natureza transnacional ou global, que é o da lavagem de dinheiro, se ele ainda é vinculado a essa ideia de um Estado centralizado? Como a política vai atuar? Como o direito constitucional vai atualizar esses pressupostos de uma ideia de constituição vinculada a esse território para atuar com seus pressupostos jurídicos para além das fronteiras do Estado Nacional? Como nós vamos utilizar mecanismos como troca de informações transnacionais, como a criação de legislação comum para esses países, e como a economia vai perceber, com o passar dos anos, como essa articulação entre política e direito na ordem transnacional, de fato, ela vai ser também lucrativa, porque a lavagem de dinheiro acaba acarretando prejuízo ao próprio sistema da economia, em uma abordagem que vincula esses três sistemas sociais. Então, nós passamos nessa leitura, primeiro,
pelas observações tradicionais do constitucionalismo. Nós vamos na França, que é o lugar em que eu faço doutorado atualmente, para trazer os primeiros autores que vinculavam o direito constitucional à teoria do Estado, e nós chamamos isso de 3 fases do direito constitucional, uma publicação recente. Uma primeira fase vinculada à separação de poderes e limitação do poder do Estado, uma segunda fase vinculada à chamada hermenêutica jurídica e a garantia de direitos, quando os tribunais atuam para a garantia de direitos fundamentais, e, finalmente, o chamado constitucionalismo social, que vai depender desse arcabouço teórico da teoria dos sistemas sociais. Nós demonstramos, então, como a sociologia das constituições ela começa a questionar esses pressupostos de limitação dessas teorias para enfrentamento desses problemas, e como o chamado constitucionalismo social ele pode contribuir para isso. Como a Constituição ela é colocada na globalização. E eu pergunto nesse artigo, eu vou procurar responder também isso em uma exposição próxima. É possível articular conexões sistêmicas para resolver esse bloqueio na comunicação? Como essa ideia dos atratores em Gitter-Teubner, ela vai funcionar para isso? E eu remeto também o leitor para outro texto nosso, que é justamente a crônica de uma morte anunciada em Gitter-Teubner, como o Teubner utiliza essa obra literária do Gabriel Garcia Marques para tentar resolver esse problema por meio dos atratores. E se, de algum modo, as comunicações dos sistemas do direito e da política podem servir para o desenvolvimento do sistema da economia. Nós passamos pela articulação do chamado Grupo de Ação Financeira Internacional nesse processo, e nós vamos demonstrar como as diferentes leis sobre lavagem de dinheiro, como as diferentes comunicações e troca de informações entre estados serviram, ao passar dos anos, para a efetivação da própria Operação Lava Jato, e como isso vai classificar hoje o movimento de um direito constitucional transnacional. Nós convidamos o leitor para o estudo desse texto e para acompanhar o desenvolvimento posterior das próprias postagens e das falas que nós vamos desempenhando aqui, que nós vamos voltar a esse tema para classificar, então, como por meio desse arcabouço teórico, eu vou evoluir para uma terceira fase do direito constitucional, colocado na globalização hoje, e como o direito constitucional ele passa a ser um fenômeno transnacional com base nesse arcabouço teórico. Desde já, eu agradeço muito a atenção de todos vocês aqui na fala de hoje e peço que acompanhem essas discussões, nos coloquem questionamentos e, sobretudo, que apliquem a teoria de sistemas sociais aos diferentes ramos de estudo, objetos de pesquisa que pretendem acompanhar. Muito obrigado, e um pouco do desempenho e da aplicação dessas teorias nós estaremos lançando nos próximos meses em uma coletânea, primeiro, de textos de diferentes pesquisadores que aplicaram a teoria de sistemas para objetos específicos, trabalhos sobre diversos temas interessantes à área de teoria de sistemas sociais, mas que também aplicaram em momento posterior esse arcabouço teórico e, sobretudo, nos nossos estudos atuais sobre direito constitucional e aquilo que nós temos chamado há algum tempo de constitucionalismo social. Muito obrigado, uma ótima pesquisa a todos.